Como você enxerga a necessidade da salvação em sua vida diária e de que maneira isso influencia suas escolhas e perspectivas? Quais são os efeitos mais significativos que você percebeu após receber a salvação e como isso tem transformado sua jornada espiritual e emocional? Como podemos assegurar que a mensagem da salvação seja acessível e compreendida por todos aqueles que desejam recebê-la, independentemente de sua origem ou circunstância? Se você não sabe, fique conosco até o final da lição para aprender. Estamos estudando a lição número 4, que tem o tema A Realidade Bíblica da Salvação, da classe de jovens. A realidade bíblica da salvação refere-se à crença fundamental nas escrituras cristãs de que a humanidade enfrenta uma condição espiritualmente perdida e necessita de redenção divina. Segundo a Bíblia, a salvação é oferecida por meio da fé em Jesus Cristo, que é visto como o único mediador entre Deus e os seres humanos. O texto principal é a saber: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu nome creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. O versículo de Romanos 10, 9 enfatiza a simplicidade e a essência da mensagem da salvação no cristianismo. Ele declara que a salvação está disponível para qualquer pessoa que confesse verbalmente Jesus como Senhor e creia em seu coração na ressurreição por Deus dos mortos. O resumo da lição: a salvação é oferecida por Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Esse resumo enfoca a mensagem central do cristianismo. A salvação através de Jesus Cristo. Destaca-se que a salvação não é alcançada por meio de méritos próprios, mas é um presente gracioso de Deus concedido por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz. O texto bíblico, ou a leitura bíblica em classe, se encontra em Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 31. Eu não vou estar lendo para que o vídeo não fique muito grande, mas eu estarei abordando aqui um pouco desse texto. Nesse texto bíblico de Romanos, capítulo 3, versículo 31, do 21 ao 31, o apóstolo Paulo explora o tema da justificação pela fé em Jesus Cristo. Ele argumenta que a justiça de Deus, que antes era revelada pela lei, agora é manifesta independentemente da lei, através da fé em Jesus. Paulo enfatiza que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente pela graça divina através da redenção em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Na introdução, nessa lição estudaremos a respeito da realidade da salvação oferecida por Deus e a sua operação contra o pecado. Se por um lado a Bíblia nos mostra uma má notícia sobre a nossa condição, a de que somos pecadores e estamos afastados de Deus, por outro lado, ela nos mostra uma boa notícia nos evangelhos, que Deus proveu em Jesus Cristo a salvação e que necessitamos para sermos reconciliados com Ele. Nessa introdução, nós podemos ver dois pontos aqui principais, que é a realidade da salvação. A introdução destaca a temática central da lição, a realidade da salvação oferecida por Deus. Ela reconhece a dualidade presente na mensagem bíblica, onde, por um lado, é exposta a má notícia da condição humana como pecadores e afastados de Deus, mas, por outro lado, é apresentada a boa notícia dos evangelhos de que Deus providenciou por meio de Jesus Cristo a salvação necessária para reconciliar a humanidade consigo mesma. E o segundo ponto aqui dessa introdução é o contraste entre condição humana e provisão divina. A introdução ressalta o contraste entre a condição humana de pecado e separação de Deus e a provisão divina
de salvação através de Jesus Cristo. O primeiro ponto da lição é a necessidade da salvação. Subtópico 1. O que é a salvação? Lembrando que a lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é enfatizar a necessidade da salvação. É o que nós vamos ver nesse primeiro ponto. O segundo objetivo é conscientizar dos efeitos da salvação, que vai ser o segundo ponto. E o terceiro ponto, e o terceiro objetivo, nós vamos compreender que a salvação é para todos que desejam recebê-la. Nesse primeiro ponto aqui, a necessidade da salvação, e o subtópico, o que é salvação? Nesse subtópico, a necessidade da salvação explora o conceito e a importância da salvação. Ao longo das escrituras destacamos como Deus, historicamente, libertou o seu povo e ofereceu o livramento em situações de perigo. Ele revela que, embora o Antigo Testamento mencione salvação em termos de livramento físico, o verdadeiro propósito de Deus é salvar a humanidade de seus pecados e reconciliá-la consigo mesma. Esse processo se inicia com o anúncio do nascimento do Messias aos profetas e culmina no nascimento de Jesus Cristo. 2 pontos a ser observado aqui nesse subtópico. O primeiro é o conceito bíblico da salvação. Esse subtópico ele ressalta que, embora no Antigo Testamento a salvação seja frequentemente associada a livramento físico, seu verdadeiro significado é a libertação espiritual e a reconciliação com Deus. Isso é evidenciado pelo plano divino de enviar Jesus Cristo como Messias para iniciar o processo de salvação. O segundo ponto que é ser observado é o início do plano da salvação. Destaca-se que Deus é o iniciador do plano da salvação, anunciando aos profetas e culminando com o nascimento de Jesus Cristo. Isso enfatiza a soberania e a iniciativa divina na redenção da humanidade. Eu separei aqui 3 palavras aqui para acrescentar na lição. A primeira palavra aqui é salvação. Refere-se à libertação espiritual proporcionada por Deus à humanidade, resultando na reconciliação com Ele e na obtenção da vida eterna. No contexto bíblico, a salvação é alcançada através da fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. A segunda palavra aqui que é observada é livramento. Indica a ação de Deus em libertar seu povo de situações de perigo ou opressão, tanto física quanto espiritualmente. Essa palavra destaca o poder e a providência divina em proteger e preservar seus filhos. E a terceira palavra é reconciliação. Significa restaurar o relacionamento entre Deus e o homem, que foi rompido pelo pecado. A reconciliação é possível através da obra redentora de Jesus Cristo, que oferece perdão e restauração na comunhão com Deus. Essa palavra enfatiza a dimensão relacional da salvação, trazendo harmonia e paz entre o ser humano e seu Criador. 2. A origem da salvação. Esse subtópico nos fala da origem da salvação, explora a fonte e a natureza da salvação, destacando que ela provém de Deus e não pode ser alcançada pelo esforço humano. Enfatiza que o pecado é uma barreira intransponível para a humanidade, mas Deus, em sua sabedoria e justiça, oferece graça a todos, independentemente de suas obras. Nesse subtópico, nós podemos dividir ele aqui em 2 pontos, que vai falar sobre a origem divina. Destaca que a salvação é uma iniciativa de Deus, que planejou todo o processo de reconciliação com a humanidade. Isso enfatiza a soberania divina na obra da redenção e a impossibilidade de um homem se salvar por seus próprios meios. E o segundo ponto que é ser observado aqui nesse subtópico é a ineficácia das obras humanas. O subtópico ressalta que as obras humanas são adequadas para alcançar a salvação, pois o pecado é uma realidade universal da qual ninguém pode se libertar por si só. Isso demonstra a insuficiência das boas obras como meio de reconciliação. Palavras aqui a ser observada é graça. Refere-se ao favor merecido de Deus, concedido à humanidade, permitindo que todos tenham acesso à salvação.
independentemente de suas obras ou méritos. A graça de Deus é a base da salvação e demonstra seu amor incondicional pela humanidade. A segunda palavra que é observada é justiça. Indica a retidão e a equidade de Deus em estabelecer critérios para a reconciliação com Ele. Sua justiça exige a punição do pecado, mas ao mesmo tempo Ele oferece um caminho de redenção através de sua graça e misericórdia. A terceira palavra, pecado, refere-se à condição universal da humanidade de estar separada de Deus, devido à desobediência e rebelião contra seus mandamentos. O pecado é a razão pela qual a salvação é necessária e demonstra a incapacidade do homem de alcançar a justiça dos seus próprios meios. O subtópico 3, o meio pelo qual provém a salvação. Esse subtópico explora o meio pela qual a salvação é obtida, destacando que as obras humanas são insuficientes para alcançar devido à sua contaminação pelo pecado. E em contraste, Deus oferece a salvação pela graça divina, que contradiz a ideia de que as obras são necessárias para a redenção. O texto adverte sobre o perigo do orgulho associado às obras e ressalta que somente a fé em Cristo pode salvar. Nós podemos aqui dividir esse subtópico aqui em 2 pontos. O primeiro ponto que é observado é a graça como caminho de salvação. O subtópico enfatiza que a graça divina é o meio escolhido por Deus para trazer a salvação à humanidade. Isso contradiz a ideia de que as obras são necessárias para obter a redenção e destaca a iniciativa graciosa de Deus em oferecer salvação a todos. E o segundo ponto aqui a ser observado é a incapacidade das obras para salvar. Destaca-se que as obras humanas são incapazes de salvar, pois estão contaminadas pelo pecado e podem levar ao orgulho e à confiança própria. O texto ele ressalta que somente a fé em Cristo pode verdadeiramente fazer a salvação, destacando a importância da graça divina como o único meio eficaz de redenção. Palavras aqui a ser destacada graça, refere-se ao favor imerecido de Deus concedido à humanidade, permitindo que todos tenham acesso à salvação, independentemente de suas obras ou méritos. E a graça é o caminho apresentado para a salvação e destaca a iniciativa graciosa de Deus em oferecer redenção à humanidade. E a segunda palavra aqui é orgulho, indica uma atitude de autossuficiência e confiança própria, que pode sugerir as obras humanas, levando à arrogância e à falta de dependência de Deus. O texto adverte sobre o perigo do orgulho associado às obras e destaca a necessidade de humildade diante da graça divina. E a terceira palavra é fé. Representa a confiança e a crença em Jesus Cristo como o único meio da salvação. O texto enfatiza que somente a fé em Cristo pode verdadeiramente salvar, contrastando a insuficiência das obras humanas. A fé é essencial para receber a graça divina e experimentar a salvação. Ponto 2 da lição: os efeitos da salvação. Subtópico 1: regeneração. Esse subtópico aborda os efeitos da salvação na vida do indivíduo, começando com a regeneração espiritual. Ele destaca como o Espírito Santo age para gerar uma nova vida naqueles que se arrependem, confessam Jesus como Salvador, o Senhor, e creiam em seu sacrifício. E regeneração é descrita como um ato sobrenatural que vai além da capacidade humana de mudança e é essencial para a transformação espiritual. 2 pontos a ser observados aqui nesse subtópico é a regeneração espiritual. Destaca que a regeneração é o processo pelo qual uma pessoa é espiritualmente renovada, nascendo de novo Espírito Santo.
Isso ocorre quando a pessoa se arrepende, confessa Jesus como Salvador e Senhor e crê em seu sacrifício. A regeneração é uma obra sobrenatural que transforma a vida do indivíduo e o capacita a viver uma nova vida em Cristo. O segundo ponto que é observado é a necessidade de fé em Jesus. O texto ressalta que a regeneração não pode ser alcançada pelo intelecto humano ou pelas obras, mas requer fé em Jesus como Salvador e Senhor. Aqueles que creem em Jesus são capacitados pelo Espírito Santo a experimentar a regeneração e a se tornarem novas criaturas em Cristo. Separei aqui algumas palavras aqui para agregar na lição. A primeira palavra aqui é regeneração. Refere-se ao processo sobrenatural pelo qual uma pessoa é espiritualmente renovada e nasce de novo pelo Espírito Santo. É uma obra de Deus que transforma a vida do indivíduo, capacitando a viver uma nova vida em Cristo. A segunda palavra é arrependimento. Indica uma mudança de mente e coração que leva à confissão e abandono do pecado. O arrependimento é essencial para a regeneração, pois prepara o coração do indivíduo para receber a graça salvadora de Deus. E a terceira palavra é fé. Representa a confiança e crença em Cristo como Salvador e Senhor. A fé é essencial para a regeneração, pois é através dela que o indivíduo recebe a obra transformadora do Espírito Santo em sua vida. Subtópico 2. Justificação e adoção. Esse subtópico aborda dois aspectos importantes da experiência cristã: a justificação e a santificação. A justificação refere-se ao ato divino de absolver os pecados do indivíduo, reconhecendo-o como justo por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Por outro lado, a santificação é um processo contínuo de separação do pecado e consagração a Deus, envolvendo uma transformação de vida que reflete a nova posição do crente em Cristo. Dois pontos a ser observados aqui nesse subtópico é a justificação. Destaca-se que a justificação é o ato divino pelo qual o indivíduo é considerado justo aos olhos de Deus, sendo absolvido de seus pecados por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Isso resulta em paz com Deus e liberdade das acusações do pecado. O segundo ponto aqui é a santificação. Ressalta que a santificação não se trata apenas de adotar uma vida isolada da coletividade, mas se afastar-se de pecado e dedicar-se exclusivamente a Deus. Envolve um processo contínuo de transformação e conformação à imagem de Cristo, refletindo uma nova posição e identidade em Cristo. Palavras a ser destacadas nesse subtópico é justificação. Refere-se ao ato divino pela qual o indivíduo é considerado justo aos olhos de Deus, sendo absolvido de seus pecados por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Isso resulta em paz com Deus e liberdade das acusações do pecado. O segundo ponto é santificação. Indica o processo contínuo de separação do pecado e consagração a Deus na vida do crente. Envolve uma transformação de vida que reflete a nova posição e identidade em Cristo, resultando em uma vida que agrada a Deus e se distancia do pecado. E a terceira palavra aqui é transformação. Representa a mudança de caráter e conduta que ocorre na vida do crente, como resultado na obra redentora de Cristo. A transformação envolve a renovação da mente e do coração, levando a uma vida que reflete os valores e princípios do reino de Deus. Ponto 3 da lição é a salvação para todos. Subtópico 1. Uma tão grande salvação. Esse subtópico aborda a universalidade da oferta de salvação de Deus para todos os seres humanos. Ele destaca que a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a todos e que o plano divino de salvação tem como objetivo alcançar
todas as pessoas, independentemente de sua aceitação do Evangelho. Pontos a ser observados na lição é universalidade da salvação. Destaca-se que a salvação é oferecida para todos os seres humanos conforme a palavra de Deus revelada. Isso reflete o amor e a graça de Deus, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O segundo ponto aqui é a condição para a salvação. Ressalta que, embora a salvação seja oferecida a todos, é necessário que a pessoa se arrependa de seus pecados e receba a salvação pela fé em Jesus Cristo. A salvação é um dom gratuito de Deus, mas requer uma resposta pessoal de fé e aceitação. Palavras aqui a ser destacada graça. Refere-se ao favor imerecido de Deus, concedido à humanidade, permitindo que todos tenham acesso à salvação, independentemente de suas obras ou méritos. A graça de Deus é oferecida a todos, refletindo o seu amor e desejo de salvar a humanidade. E a segunda palavra aqui é a universalidade. Indica que a oferta de salvação de Deus se estende a todos os seres humanos, sem distinção de raça, etnia, cultura ou estado social. A universalidade da salvação reflete o desejo de Deus de que todos sejam reconciliados consigo mesmo. E a terceira palavra aqui é o arrependimento. Representa a mudança de mente e coração que leva à confissão e abandono do pecado. O arrependimento é uma condição para receber a salvação e reflete a resposta pessoal de fé e aceitação do Evangelho. O segundo ponto da lição, subtópico, é a presciência de Deus e a salvação. Esse subtópico discute a relação entre a presciência de Deus, sua capacidade de conhecer o futuro, e a salvação. Destaca-se que, embora Deus saiba quem responderá à mensagem do Evangelho, isso não implica que ele escolheu seletivamente quem será salvo para a salvação. Não é restrita a um grupo específico escolhido por critérios misteriosos de Deus, mas está disponível para todos que se arrependem e têm fé no sacrifício de Jesus Cristo. Pontos aqui a ser observados aqui nesse subtópico é a presciência de Deus. Destaca-se que a presciência de Deus é um atributo que lhe permite conhecer o futuro, embora Deus saiba quem responderá à mensagem do Evangelho. Isso não significa que ele tenha escolhido seletivamente quem será salvo. A presciência de Deus não determina a salvação das pessoas, mas reflete sua onisciência e soberania. O segundo ponto aqui a ser observado é critérios da salvação. Ressalta-se que os critérios para a salvação são o arrependimento e a fé no sacrifício de Jesus Cristo. A salvação não é determinada pela paciência de Deus, mas pela resposta pessoal de fé e aceitação do Evangelho. Deus oferece salvação a todos que creem em seu Filho, independentemente de sua presciência. Palavras aqui a ser destacada presciência. Refere-se à capacidade divina de conhecer o futuro, embora Deus saiba quem responderá à mensagem do Evangelho. Isso não determina se uma pessoa será salva ou não. A presciência de Deus não interfere na liberdade e escolha humana em relação à salvação. A segunda palavra que é observada é arrependimento. Indica uma mudança de mente e coração que leva à confissão e abandono do pecado. O arrependimento é um critério para receber a salvação e reflete a resposta pessoal de fé e aceitação do Evangelho. E a terceira palavra é fé. Representa a confiança e crença em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. A fé é essencial para a salvação e reflete a resposta pessoal de aceitação do sacrifício de Jesus como meio de reconciliação com Deus. Subtópico 3. A resposta humana à salvação. Nesse subtópico examina-se a resposta humana à oferta de salvação de Deus. Destaca-se que, embora a salvação seja oferecida a todos, é necessário que o ser humano corresponda ao chamado de Deus. Isso envolve atos de confessar e crer impulsionados pelo Espírito Santo, mas realizado por escolha humana.
é enfatizado o zelo necessário para manter a fé, evitando viver uma vida de pecado e resistindo ao Espírito Santo. Pontos aqui a ser observado é correspondência ao chamado de Deus. Destaca-se que, embora a salvação seja para todos, é necessário que o ser humano responda ao chamado de Deus. Isso envolve atos de confessar e crer, que são impulsionados pelo Espírito Santo, mas realizados por escolha humana. A resposta humana é essencial para receber a salvação. O segundo ponto aqui a ser observado é zelo pela salvação. Ressalta-se que a importância de tratar a salvação com zelo, reconhecendo que ela custou o sangue de Jesus Cristo. Isso envolve viver uma vida em conformidade com a fé, evitando o pecado e resistindo às tentações que possam afastar da fé. 3 palavras aqui a ser observada é correspondência. Refere-se à resposta humana ao chamado de Deus para receber a salvação. Isso envolve atos de confessar e crer, impulsionados pelo Espírito Santo, mas realizado por escolhas humanas. A correspondência ao chamado de Deus é essencial para receber a salvação. A segunda palavra aqui a ser observada é zelo. Indica o cuidado e a dedicação necessárias para manter a fé e viver uma vida em conformidade com os princípios do Evangelho. O zelo pela salvação envolve evitar o pecado e resistir às tentações que possam ameaçar a fé. E a terceira palavra aqui é fé, que representa a confiança e crença em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. A fé é essencial para receber e manter a salvação. Envolve uma resposta ativa ao chamado de Deus para confessar e crer. Chegamos à nossa conclusão. A salvação é oferecida por Deus a todos os homens, de uma forma indistinta. Ainda que nem todos a queiram, ela nos foi dada por Deus por um ato da sua graça, pois as obras não têm o poder de nos salvar de nossos pecados. E a salvação faz de nós pessoas nascidas novamente, justificadas e santas para a glória de Deus. Quer se aprofundar mais nos temas da salvação, graça e vida cristã? Então inscreva-se no canal para receber conteúdos exclusivos sobre esses assuntos e acompanhar nossas reflexões semanais. Não perca a oportunidade de fortalecer sua fé e crescer espiritualmente. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada de conhecimento e crescimento espiritual. No canal você vai encontrar devocional, pequenos estudos bíblicos e lições da escola dominical. Você ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente.